Qual foi a campanha mais difícil? 2020. Foi? Com a pandemia, né? Ah, sim, foi. Aí nem Com a tem pandemia. comparação, né? Não tem Com nem a como pandemia, comparar com a de agora. Não é você... É assim... Quantos votos a senhora obteve? Na primeira eu tive 2.392. Né? Então, assim, aquele momento muito difícil. A senhora mais que dobrou a sua votação? Exatamente. Foi o que aconteceu? Porque aconteceu... O que aconteceu deveria ter... O resultado deveria ter sido o contrário. A senhora devia ter diminuído a sua votação. Porque a senhora foi eleita, mas depois o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que o seu mandato não foi conquistado como deveria ser, e aí deu o seu diploma para outras pessoas. Foram 3 vereadores que passaram por esse processo em Campina Grande. E foi um processo bem traumático, imagino, para a senhora. Onde foi que a senhora foi buscar força para dobrar a votação? E para manter-se acreditando no sistema político, no sistema democrático, no Estado democrático de direito, mesmo tendo passado pela experiência que passou? Olha, foram 3 anos que eu tive a oportunidade de estar naquela casa e poder fazer. E por ter trabalhado muito, né, ter me doado muito, não fazer o meu mandato de 4 paredes, mas ir em busca da população, escutar a população, o desejo da comunidade, naquilo que fosse oportuno e eu pudesse contribuir. E assim eu fiz. Não é? Me doei diuturnamente. Né? E quando acontece esse episódio, eu lhe digo que não foi fácil, principalmente para nós mulheres, porque ao mesmo tempo, apesar de não aceitar, mas a gente tem que ir cumprir leis, né? Mas em nenhum momento eu me revoltei. Não me revoltei, porque eu acho que foi importante, porque eu me ressignifiquei. Tive a oportunidade de me ressignificar nesse instante, de saber que para me fazer pelas pessoas eu não precisava estar naquele lugar. Né? Então, nesse momento, quando eu consegui me reencontrar, eu recebi o convite de Bruno para ir para a Secretaria de Saúde. E quando lá eu andava, né, lutava por algumas políticas públicas para que elas pudessem ser exercidas, que fazer visitas nas zonas rurais, principalmente para rever algumas âncoras que estão lá no meio do mato, lá perdido, mas que a saúde chega até essas pessoas. Eu andava, eu me lembro que eu andava até lá em Galante e subi uma ladeira e eu fiquei assim, olhei para o céu e disse, meu Deus, Deus me deu a oportunidade de voltar para o meu lugar de partida. Lá onde eu comecei, na saúde, independente de lugar. Mas eu tive a oportunidade de estar nesse lugar, de poder fazer pelas pessoas. Né? Então, eu me ressignifiquei mais ainda, foi onde de fato eu criei força. Né? E continuei a minha luta, continuei a estar presente com as pessoas, não carreguei ódio no meu coração de forma nenhuma. Né? A presença de Deus foi muito mais forte para mim nesse momento. E continuei minha luta. Né? E eu acho que Campina pôde enxergar de fato, né? O que aconteceu comigo, eu não tive culpa. Né? Eu fui vítima de um processo, né? Que infelizmente eu tive que pagar. Mas que paguei eu e paguei minha família. Mas teve um efeito interessante. Quem me alertou para isso foi Marcos Alfredo, que a senhora conhece. Ele disse para mim, o eleitor de Carol vai fazer campanha para ela, para que ela volte. Porque o eleitor se sentiu vilipendiado, mas independente, com a saída dela. Não foi ruim só para ela. O eleitor também sentiu falta dela como vereadora. Isso, é tão interessante que na semana que aconteceu isso, eu fui levar meu filho para brincar lá no shopping. E ele disse, Marcos, ela vai ser uma campeã de votos. E ele acertou. A senhora teve 5.009 votos, foi a mais votada do União Brasil, do Chapão. Eu passava por lugares e mulheres me paravam. Aí fazia, você é Carol Gomes? Sou eu. Ele disse, eu estou indignado com o que aconteceu com você. Eu não votei em você, mas pode contar com o meu voto e da minha família. E eu, muito obrigada. Aí dava 2 passos, daqui a pouco outra pessoa me parava. Então, eu passei esse tempo recebendo muitas pessoas dessa forma. Né? E aquilo... a única forma que eu posso dizer é trabalho. É trabalho.
né? Algumas pessoas podem pensar que a gente utiliza as redes sociais para prestar contas ao nosso eleitor e a toda a Campina do que a gente faz. Mas aquilo é de verdade, né? Eu acho que é possível, sim, a gente trazer a sinceridade para esse lugar, para a política. É possível, sim, trazer a fé e a política estar lado a lado, né? E com esse trabalho, Campina me entrega essa votação, de fato, acreditando do que eu fiz nesse tempo que eu passei, né? O nosso trabalho que foi realizado, seja lá dentro da Câmara, o nosso passado, o nosso presente. Então, tudo foi uma somação, né? de esforços, de doações diárias, né? E essas 5.009 pessoas nos dá a oportunidade de retornar à nossa história, que ela não parou, ela foi pausada, mas que nos dá a oportunidade, nesse momento, de voltar àquela casa do povo, de retornar com a mesma responsabilidade, com o mesmo compromisso, com a mesma garra, a mesma vontade de poder fazer na vida de pessoas, de acreditar que a gente pode contribuir com a Campina, que ela é grande, e fazer assim como ela merece ser grande, não só no seu nome, mas na força do nosso trabalho, tornar ela cada vez mais essa cidade reconhecida, defender as pautas que fazem parte de minha vida, né? E ter a alegria de retornar mais uma vez e ser historicamente, porque na primeira vez Campina foi histórico na entrada dos 23, 7 mulheres. E nessa legislatura chega mais uma, somos 8 mulheres. A Casa das 8 Mulheres, como está sendo conhecida. A Casa das 8 Mulheres. Não é? Esse lugar que a política ainda é um lugar muito culturalmente masculino, mas que se faz sempre presente. Foi, né, doutora? Mas que faz a importância de estarmos nesse lugar. A senhora lugar. sabe que há coisa de 100 anos atrás... Muito difícil. Ontem comemorávamos 92 anos do primeiro voto, né? Há coisa de 100 anos atrás, as mulheres... Não é que elas não participavam da política, é que elas não votavam. Aí tem gente que pensa assim, mas não votavam porque não queriam, né? Não era porque não queriam. Interessante, viu? O motivo filosófico por trás da proibição do voto, que era proibido o voto, não era que... Não, se quisesse, podia ir. Não, era proibido. Porque se entendia em algum momento, né, da história da humanidade, se entendeu que as mulheres não tinham autonomia. Não eram seres inteligentes, autônomos. Eram seres dependentes, codependentes do marido, do pai, da família, e não tinham que participar de atividade política, da discussão sobre o que se deve fazer com o dinheiro que se arrecada de impostos. Faz pouco tempo. E eu acredito, eu sei, que é muito difícil atuar na política. É difícil para todos. A atividade política é difícil. Parece fácil. Mas não é. Eu acho que só quem acha que a atividade política é fácil é quem quer entrar. Sabe, algumas pessoas assim, entusiastas, olham para a Carol e dizem, olha que vida boa, tá aí dando entrevista em podcast, aparecendo em festinha, alto salário, não faz nada, trabalha quando quer. Não tem, além disso, né, tem gente que pensa isso da política, eu não acredito assim, eu vejo que os políticos em geral trabalham mais do que todo mundo, tem muitas obrigações, é muito difícil ser político hoje e se esconder. Hoje não. Antigamente era possível. Isso aqui entrega. O cabo se escondia, ele ganhava a eleição e sumia, né? Mandrake. Mas atuar na política é muito difícil, mesmo numa casa com 8 mulheres. Como é que tem sido sua experiência? Olha, é uma casa que é importante, né? Eu digo que sempre o vereador é o para-choque, né? É o para-choque, ele que está... eu digo as causas em que refere ao município. Município, que quem está no município, seja vereador, seja prefeito, porque é aqui onde as pessoas precisam e necessitam, né, de melhorias na saúde, na educação, na assistência, na segurança, enfim, em tudo. E é mais fácil encontrar esses atores, né? Então, e a gente tem que estar, de fato, nessa luta. É uma casa
que a gente tenha a representatividade de um povo, é uma casa de poder e decisão, uma casa importante, é um poder importante, mas que eu vejo a participação das mulheres na política em si, de forma geral, mas que é o lugar que nós também temos que lutar e estarmos para sermos voz de outras mulheres que não têm voz. De sermos a porta para muitas que ainda virão, como outras foram para que a gente esteja hoje. Não é? Então, às vezes complicado na situação até de fala, que muitas vezes para o homem é muito fácil brigar, ai, você não sei o que, né? E se a mulher for, ela é histérica, né? Ela não pode perder o controle. Então, eu como sou uma pessoa muito calma, assim como eu estou falando, assim eu sou em minha vida, né? Eu sou uma pessoa que gosto de dialogar muito, né? De dar minha contribuição e acredito que nós mulheres, para estarmos nesse lugar, não preciso levantarmos a voz. Precisa sermos a voz de muitas, né? E isso lutar pelas políticas públicas exatamente inerente a todas nós, porque só nós sabemos o que nós precisamos. Mas tem hora que tem que ouvir uns desaforos, né? A sua colega Fabiana me disse que um dia... Eu já ia falar exatamente sobre isso, que eu não estava na Câmara e assistia, né? E fiquei indignada exatamente essa semana que davam o voto, nós dávamos, um colega apresentou, dar um voto de aplauso a Hugo Mota, pelo fato, né, da fala dele de estar defendendo uma deputada que presidia, que ele pedia enquanto atendia os seus colegas parlamentares, não é? E eu até falava, eu disse, minha gente, e aqui a gente teve a nossa colega que estava presidindo. Eu acho que deve ser um lugar de respeito, porque nós mulheres estamos nesse lugar, não é para tomar lugar de ninguém, como em qualquer lugar que antigamente era masculino, como dirigir ônibus, dirigir táxi, ser juíza, ser médica, seja o que for que a gente hoje ocupa, mas a gente ocupa com muita responsabilidade. Já lhe mandaram se levantar do lugar? Não, porque a senadora Daniela me disse que, mesmo ela sendo senadora e todo mundo lá em Brasília, de vez em quando, diz ela, né, contou aqui no podcast, que chega um engraçadinho que acha que ela é mulher de alguém, diz, levanta daí pro ministro vai sentar. Ela disse, não, eu sou senadora, eu vou ficar aqui. Exatamente, a gente também tem que dar esse respeito, né? E eu acho que nesse momento o Fabiano também foi muito feliz. Mas a senhora tem sido bem tratada lá na Câmara? Até hoje, graças a Deus, eu não só teve uma vez um episódio, mas que eu ainda falei, respeito se é bom ter exatamente neste lugar.